Existe um cansaço que não se resolve com sono, uma inquietação que não passa com distração, um vazio que não se preenche com conquistas externas. Se você acorda todos os dias sentindo que algo está faltando, mas não consegue identificar exatamente o que, se vive em uma corrida sem linha de chegada onde cada vitória traz apenas um alívio temporário antes da próxima ansiedade aparecer, então você precisa ouvir isto. Carl Jung, um dos maiores pensadores sobre a mente humana, dedicou sua vida a entender essa jornada interna. Ele descobriu que a paz interior não é um destino fixo, não é acordar um dia e nunca mais sentir ansiedade, tristeza ou medo. A paz interior é aprender a navegar essas emoções sem ser destruído por elas. É criar um espaço interno seguro, onde mesmo em meio ao caos externo, existe um centro firme. E o mais fascinante, Jung provou que isso não requer mudanças radicais ou anos de terapia intensiva. Requer pequenas atitudes consistentes. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 10 lições práticas que podem transformar completamente sua relação consigo mesmo. Não são teorias abstratas, são ferramentas reais que você pode aplicar hoje, agora, independentemente da sua situação. Se você sente que está sempre perseguindo algo mas nunca alcançando a paz verdadeira, se carrega um cansaço profundo que parece não ter fim, saiba que esse sentimento não é permanente. Existe saída, existe caminho. E esse caminho começa com pequenas atitudes que, somadas, criam grandes mudanças. Deixa o like se você está pronto para descobrir como encontrar paz interior através de mudanças simples mas poderosas, e ativa o sininho porque este canal vai te revelar os segredos psicológicos que podem transformar sua vida. Parte 1. Aceitar as próprias sombras. Todo ser humano carrega dentro de si partes que prefere não ver. A raiva que explode em momentos inesperados, a inveja que surge ao ver o sucesso alheio, o egoísmo que aparece quando se deveria ser generoso, a insegurança que paralisa diante de oportunidades. Essas partes existem em todos, sem exceção, mas a maioria foi ensinada a escondê-las, a fingir que não existem, a reprimi-las com força até que desapareçam. Carl Jung chamava essas partes de sombra. Não porque sejam necessariamente ruins, mas porque vivem na escuridão da consciência. São os aspectos que foram rejeitados, julgados como inaceitáveis pela família, pela sociedade ou por si mesmo. Desde criança, muitos aprenderam que certas emoções ou comportamentos não eram bem-vindos. Menino não chora. Não seja egoísta. Controle sua raiva. E assim, pouco a pouco, essas partes foram sendo empurradas para baixo do tapete interno. Mas reprimir não é resolver. O que acontece quando se nega a própria sombra é fascinante e destrutivo ao mesmo tempo. Essas partes rejeitadas não somem. Elas começam a se manifestar de formas indiretas e muitas vezes sabotadoras. A raiva reprimida vira doenças psicossomáticas, tensão constante ou explosões desproporcionais. A inveja negada vira crítica cruel aos outros ou autossabotagem quando se está perto do sucesso. O medo não reconhecido vira paralisia disfarçada de prudência. A primeira lição para encontrar paz interior é radicalmente simples, mas profundamente desafiadora: aceitar as próprias sombras. Aceitar não significa gostar ou concordar. Não significa agir conforme esses impulsos. Significa reconhecer que eles existem sem julgamento destrutivo. Significa olhar para a própria raiva e dizer: sim, eu sinto raiva e isso é humano. Olhar para a inveja e dizer: sim, eu sinto inveja às vezes e isso não me torna uma pessoa terrível. Esse simples ato de reconhecimento já começa a dissolver parte do poder que essas sombras têm. Muitos têm medo de aceitar suas sombras porque acreditam que isso significa se tornar aquilo que temem. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando se nega uma parte de si, ela opera no inconsciente, fora do controle consciente. Quando se aceita, ela vem para a luz da consciência, onde pode ser compreendida, processada e integrada. A aceitação das sombras começa com a autocompaixão. É substituir o julgamento cruel pela curiosidade gentil. Em vez de porque sou tão invejoso, sou uma pessoa horrível, experimentar: que interessante, estou sentindo inveja agora, o que isso está me dizendo sobre meus próprios desejos não realizados? Essa mudança de perspectiva transforma a sombra de inimiga em professora. Cada emoção considerada negativa carrega uma informação valiosa sobre necessidades, limites ou traumas não resolvidos. A raiva é o sinal de que algo não está certo, de que se precisa se proteger ou mudar uma situação. A inveja sinaliza desejos não reconhecidos.
A insegurança sinaliza áreas onde se precisa de mais apoio ou validação interna. O medo sinaliza riscos reais ou traumas passados que precisam ser processados. Integrar as sombras não é um processo que acontece da noite para o dia. Leva tempo, paciência e repetição. É um exercício diário de se observar sem julgamento. É perceber quando uma sombra está emergindo e, em vez de reprimi-la automaticamente, dar espaço para que ela se expresse internamente. A resistência é o que cria sofrimento. A aceitação traz alívio. À medida que se aceita as próprias sombras, algo notável acontece. A energia que antes era gasta em reprimi-las fica disponível para outras coisas. Existe mais criatividade, mais vitalidade, mais autenticidade. As relações melhoram porque não se projeta mais nos outros aquilo que se nega em si mesmo. A autocrítica diminui porque não se está mais lutando contra partes fundamentais de quem se é. Jung dizia que o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem realmente se é. E não se pode ser quem realmente se é enquanto metade do que constitui o ser está sendo negada ou escondida. A paz interior começa com essa honestidade radical consigo mesmo. Não é uma honestidade cruel, mas uma honestidade compassiva que diz: sim, eu sou tudo isso e está tudo bem, estou em processo, estou aprendendo e sou digno de amor e respeito exatamente como sou. Então, a primeira pequena atitude para a grande mudança é essa: começar a olhar para as próprias sombras com curiosidade em vez de medo. Quando surgir uma emoção que normalmente seria reprimida, fazer uma pausa, respirar e perguntar: o que você está tentando me dizer? Essa prática simples, repetida ao longo do tempo, pode transformar completamente a relação com a própria humanidade. Parte 2. Criar rituais de silêncio. O mundo moderno é barulhento. Não apenas o barulho literal das cidades, do trânsito, das construções, mas o barulho constante das notificações, das redes sociais, das notícias, das demandas infinitas por atenção. É um bombardeio sensorial que não para nunca. Desde o momento em que se acorda até a hora de dormir, existe sempre algo competindo pela atenção. E nesse meio tempo, a voz interna, aquela que realmente importa, vai sendo sufocada pelo ruído externo. Muitas pessoas vivem em piloto automático. Acordam, checam o celular, preparam um café enquanto rolam feeds, vão trabalhar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, voltam para casa exaustos e ligam a televisão ou voltam para o celular para relaxar. Mas esse tipo de relaxamento não recarrega realmente. É apenas mais estímulo, mais distração. E no final do dia, mesmo exaustos, muitos sentem que não estiveram realmente presentes em nenhum momento. O silêncio se tornou algo raro e até assustador para muitos. Ficar a sós com os próprios pensamentos pode ser desconfortável. Quando o barulho externo para, o barulho interno aparece. As preocupações, as dúvidas, as emoções que foram empurradas para baixo do tapete durante o dia inteiro. E naturalmente existe uma tendência de fugir desse desconforto voltando para as distrações. Mais um episódio, mais um scroll, mais um vídeo, qualquer coisa para não ter que enfrentar o que está acontecendo internamente. Mas é justamente nesse enfrentamento que mora a possibilidade de paz. Criar rituais de silêncio é a segunda lição prática para encontrar paz interior. Não se trata de meditação complexa ou práticas espirituais elaboradas, embora essas possam fazer parte. Trata-se simplesmente de criar pequenos momentos diários onde não existe nenhum estímulo externo. Nenhum celular, nenhuma televisão, nenhuma música, nenhuma conversa. Apenas o silêncio e a própria presença. 5 minutos já fazem diferença. 10 minutos são transformadores. 15 minutos podem mudar completamente a qualidade do dia. Esses rituais funcionam como uma âncora. Em meio ao caos do dia a dia, eles criam um ponto fixo de retorno, um momento onde não se precisa ser produtivo, não se precisa resolver nada, não se precisa fazer nada. Apenas ser. E nesse espaço de não fazer, algo interessante acontece. A mente que estava acelerada começa a desacelerar. Os pensamentos que eram caóticos começam a se organizar. As emoções que estavam reprimidas começam a emergir para serem processadas. É como deixar a poeira assentar em um copo de água. Com o tempo, a água fica clara novamente. O silêncio revela o que estava escondido sob o barulho. Às vezes o que aparece é desconfortável, tristeza, ansiedade, medo, raiva, solidão. E a primeira reação pode ser fugir novamente para as distrações. Mas é importante resistir a essa urgência.
Essas emoções estão aparecendo não para destruir, mas para serem reconhecidas e processadas. Elas estavam lá o tempo todo, apenas sendo mascaradas pelo ruído constante. O ritual de silêncio pode ser simples. Pode ser sentar em uma cadeira confortável sem fazer nada por alguns minutos. Pode ser olhar pela janela sem o celular por perto. Pode ser tomar um café na varanda sem nenhuma distração. Pode ser deitar na cama antes de dormir sem ligar nenhum dispositivo. O importante não é a forma, mas a intenção. Criar um espaço vazio onde nada precisa acontecer. No início, esses momentos podem parecer eternos. A mente vai gritar por estímulo. Isso é entediante, estou perdendo tempo, deveria estar fazendo algo produtivo. Esses são os sinais de uma mente viciada em estímulos constantes. É como qualquer desintoxicação, desconfortável no começo, mas libertadora com o tempo. Cada dia que se pratica fica um pouco mais fácil. Com o tempo, esses rituais de silêncio se tornam não apenas toleráveis, mas desejáveis. São momentos aguardados no dia, como um refúgio seguro em meio à tempestade. É onde se pode voltar para si mesmo, checar como está por dentro, processar o que precisa ser processado. É onde insights importantes aparecem, decisões se clarificam, criatividade flui. É onde a verdadeira conexão consigo mesmo acontece. O silêncio também melhora a qualidade de presença em outros momentos do dia. Quando se pratica estar presente consigo mesmo no silêncio, fica mais fácil estar presente com outras pessoas, com o trabalho, com a vida. A atenção se torna menos dispersa, a mente menos agitada, as reações menos automáticas. Existe mais clareza, mais calma, mais capacidade de responder conscientemente em vez de reagir impulsivamente. Então, a segunda pequena atitude para a grande mudança é essa: escolher um momento do dia para o silêncio. Pode ser de manhã, antes que o dia comece. Pode ser no meio do dia, como uma pausa para recarregar. Pode ser à noite, antes de dormir. Não importa quando, desde que aconteça. Começar com 5 minutos já é suficiente. Sem celular, sem distrações, sem agenda. Apenas sentar, respirar e estar presente. Com o tempo, aumentar-se sentir confortável. E observar como esse simples ato transforma a relação com a própria mente, com as próprias emoções, com a própria vida. O silêncio não é vazio, é onde tudo que importa pode finalmente ser ouvido. Parte 3. Ressignificar o erro. A cultura atual tem uma relação disfuncional com o erro. Desde a escola, muitos foram ensinados que errar é algo ruim, algo a ser evitado a todo custo. Respostas erradas eram marcadas com vermelho. Notas baixas eram motivo de vergonha. Erros eram punidos, não explorados. E assim, pouco a pouco, desenvolveu-se uma crença profunda de que errar significa falhar. E falhar significa ser inadequado, insuficiente ou incapaz. Essa crença se estende para toda a vida adulta, criando um medo paralisante de tentar qualquer coisa nova ou desafiadora. Quando o erro é visto como algo terrível, duas coisas acontecem. Primeira, a pessoa para de arriscar, fica na zona de conforto, fazendo apenas aquilo que já domina, onde a chance de errar é mínima. Isso limita drasticamente o crescimento, a criatividade e as oportunidades. Segunda, quando inevitavelmente erra, porque errar é parte inerente de ser humano, a pessoa entra em um ciclo de autocrítica destrutiva. Sou um fracasso. Nunca consigo fazer nada direito. Não sirvo para isso. Esses pensamentos não apenas doem emocionalmente, mas criam um padrão mental que torna cada vez mais difícil tentar novamente. O medo do erro está intimamente ligado ao perfeccionismo. Perfeccionismo não é querer fazer as coisas bem feitas, é acreditar que o próprio valor como pessoa depende de desempenho impecável. É sentir que qualquer erro invalida todo o esforço. É nunca estar satisfeito porque sempre poderia ter sido melhor. Ressignificar o erro é a terceira lição essencial para encontrar paz. Isso significa mudar completamente a forma como se interpreta os erros. Em vez de vê-los como evidência de inadequação, vê-los como dados valiosos. Cada erro é uma informação sobre o que não funciona, sobre o que precisa ser ajustado, sobre limites que precisam ser expandidos. Cientistas entendem isso perfeitamente. Cada experimento que falha não é um fracasso, mas uma descoberta sobre o que não funciona, aproximando-os da solução que funciona. A mesma lógica se aplica à vida. Quando alguém tenta algo novo e erra,
não está demonstrando incapacidade, está demonstrando coragem de tentar. Está aprendendo, está crescendo. Se nunca erra, significa que nunca sai da zona de conforto, nunca se desafia, nunca expande seus limites. Crianças pequenas entendem isso intuitivamente. Quando estão aprendendo a andar, caem dezenas de vezes, mas não pensam: sou um fracasso, nunca vou conseguir andar. Simplesmente levantam e tentam novamente. Em algum momento do caminho, muitos adultos perderam essa resiliência natural e passaram a personalizar cada erro como uma falha de caráter. A prática de ressignificar o erro começa com a linguagem interna. Em vez de eu falhei, experimentar, eu tentei e aprendi algo novo. Em vez de sou incompetente, experimentar, ainda estou aprendendo. Em vez de nunca vou conseguir, experimentar, dessa vez não deu, mas vou ajustar e tentar de novo. Pode parecer simples, mas a forma como se fala consigo mesmo molda profundamente a autoimagem e a capacidade de resiliência. Outra forma de ressignificar o erro é através da curiosidade. Quando algo não sai como planejado, em vez de entrar imediatamente em autocrítica, fazer perguntas: o que posso aprender com isso? O que faria diferente na próxima vez? Que habilidade preciso desenvolver? Que apoio preciso buscar? Essas perguntas mudam o foco de culpa para solução, de passado para futuro. Transformam o erro de fim da linha em parte do caminho. É importante ressaltar que ressignificar o erro não significa não sentir frustração ou decepção. Essas emoções são naturais e válidas. Quando algo não dá certo, é normal sentir-se chateado. O problema não é sentir essas emoções, mas ficar preso nelas ou usá-las como evidência de inadequação pessoal. É possível sentir frustração porque não funcionou como eu queria, sem saltar para só um fracasso total. Muitas das grandes conquistas humanas vieram de múltiplas tentativas e erros. Edison tentou milhares de vezes antes de criar a lâmpada funcional. Ele não via cada tentativa como fracasso, mas como descoberta de mais uma forma que não funcionava. Atletas de elite erram milhares de arremessos antes de acertar consistentemente. Escritores escrevem páginas e páginas ruins antes de produzir algo bom. A diferença entre quem desiste e quem persiste muitas vezes não é talento, mas a capacidade de continuar tentando depois de errar. E essa capacidade depende diretamente de como se interpreta o erro. Ressignificar o erro também libera a criatividade. Quando não se tem medo de errar, pode-se experimentar livremente, testar ideias novas, explorar caminhos diferentes, arriscar soluções não convencionais. Algumas vão funcionar, outras não. Mas no processo descobre-se coisas que jamais descobriria ficando sempre no seguro. Existe uma leveza profunda em soltar a necessidade de ser perfeito, em aceitar que errar faz parte da experiência humana, em entender que o próprio valor não diminui porque algo não saiu como planejado. Quando se internaliza isso, a vida se torna menos pesada. Pode-se tentar coisas novas sem terror paralisante. Pode-se expressar ideias sem medo de julgamento. Pode-se viver com mais autenticidade porque não se está constantemente policiando cada ação para garantir que seja perfeita. Então, a terceira pequena atitude para a grande mudança é essa. Da próxima vez que errar, fazer uma pausa antes da autocrítica automática, respirar e perguntar: o que posso aprender com isso? Anotar os aprendizados, ajustar a estratégia e tentar novamente, se for o caso, ou simplesmente seguir em frente, sabendo que fez o melhor possível com o que sabia naquele momento. Tratar-se com a mesma gentileza que trataria um amigo querido que está aprendendo algo novo. Com o tempo, essa prática não apenas reduz o sofrimento, mas abre portas para possibilidades que antes pareciam inacessíveis. O erro deixa de ser inimigo e se torna aliado na jornada de crescimento. Parte 4. Estabelecer limites saudáveis. Existe um tipo de cansaço que não vem de trabalho físico, vem de carregar o peso das expectativas alheias, de dizer sim quando se quer dizer não, de se colocar em último lugar em uma lista interminável de prioridades que nunca chega ao fim. Muitas pessoas vivem exaustas, não porque fazem muito, mas porque fazem muito do que não querem ou não deveriam fazer. E essa exaustão não é apenas física, é emocional, mental, espiritual. Estabelecer limites é um dos temas mais mal compreendidos quando se fala de paz interior. Muitos foram ensinados que ser bom significa estar sempre disponível, que amar significa sacrificar-se indefinidamente, que ser útil significa nunca decepcionar ninguém. Essas crenças são bonitas na superfície, mas profundamente destrutivas na prática, porque ignoram uma verdade fundamental: não é possível cuidar bem dos outros quando não se cuida de si mesmo.
A dificuldade em estabelecer limites geralmente vem de medos profundos. Medo de rejeição, medo de ser visto como egoísta, medo de conflito, medo de perder relacionamentos, medo de decepcionar. Esses medos são compreensíveis, especialmente para quem cresceu em ambientes onde limites pessoais não eram respeitados ou onde amor estava condicionado à complacência. Mas viver com medo de desagradar os outros significa viver desagradando a si mesmo constantemente. Limites saudáveis não são muros, são cercas com portões. Indicam onde termina o espaço de um e começa o do outro. Protegem o que é importante sem isolar completamente. E contrariamente ao que muitos temem, limites claros não destroem relacionamentos, destroem apenas relacionamentos disfuncionais que dependiam de desrespeito ou exploração. Relacionamentos saudáveis não apenas sobrevivem a limites, mas florescem com eles. Estabelecer um limite pode ser tão simples quanto dizer: não posso fazer isso agora, ou preciso de um tempo sozinho, ou essa conversa não está sendo produtiva, vamos pausar, ou não me sinto confortável com isso. Parece simples, mas para quem nunca praticou pode parecer impossível. As palavras ficam presas na garganta, o coração dispara, a culpa vem em ondas e muitas vezes acaba se recuando e dizendo sim novamente, perpetuando o ciclo de exaustão e ressentimento. A prática de estabelecer limites começa pequena. Não é necessário confrontar todas as pessoas e situações problemáticas de uma vez. Pode-se começar com situações de baixo risco. Recusar um convite para algo que realmente não se quer fazer, sair de uma conversa que está drenando energia, pedir para alguém baixar o tom de voz, dizer que se precisa de 5 minutos de silêncio antes de responder algo. Cada pequeno limite estabelecido fortalece a capacidade de estabelecer limites maiores quando necessário. É importante entender que estabelecer limites não requer explicações longas ou justificativas elaboradas. Não posso é uma frase completa. Não me sinto confortável é válido sem precisar explicar por quê. Muitas pessoas caem na armadilha de tentar justificar cada limite como se precisassem provar que têm direito a ele. Mas limites não precisam de aprovação externa. São sobre respeito próprio, não sobre convencer os outros de que se está certo em tê-los. Quando se começa a estabelecer limites, especialmente depois de anos não fazendo isso, algumas pessoas vão reagir mal. Vão tentar induzir culpa, vão acusar de egoísmo, vão pressionar para que volte ao padrão antigo onde suas necessidades eram sempre priorizadas. Isso é esperado. Essas reações não significam que os limites estão errados, significam que aquelas pessoas estavam acostumadas com a versão sem limites e não gostam da mudança. Limites também se aplicam a si mesmo. Limites com o trabalho, estabelecendo quando parar e descansar. Limites com tecnologia, desligando em certos horários. Limites com autocrítica, percebendo quando a voz interna se torna abusiva e conscientemente a interrompendo. Limites com perfeccionismo, reconhecendo quando o bom é suficiente. Esses limites internos são tão importantes quanto os externos, porque muitas vezes o maior violador dos próprios limites é a própria pessoa. Existe uma paz profunda que vem de respeitar os próprios limites. É saber que o tempo e a energia são tratados como recursos preciosos, não como algo infinito a ser desperdiçado. É a paz de relacionamentos onde existe reciprocidade, onde não se está constantemente se esvaziando para preencher os outros. É acordar e saber que o dia não será sequestrado por demandas alheias porque existem barreiras protetoras em torno do que realmente importa. Muitos descobrem que quando começam a estabelecer limites, perdem algumas pessoas de suas vidas e isso dói. Mas também percebem que essas perdas criam espaço para relacionamentos mais saudáveis, para pessoas que respeitam limites, que oferecem reciprocidade, que não veem vulnerabilidade como fraqueza a ser explorada. A qualidade dos relacionamentos melhora drasticamente quando se estabelece o padrão de como se quer ser tratado. Então, a quarta pequena atitude para a grande mudança é essa: identificar uma área da vida onde os limites estão sendo constantemente ultrapassados. Pode ser no trabalho, em um relacionamento específico, com a família, com amigos ou até consigo mesmo. Escolher apenas uma para começar. E comprometer-se a estabelecer um limite claro nessa área. Pode sentir-se desconfortável, pode gerar reações, mas também vai criar, pela primeira vez em muito tempo, um espaço de respiração, um espaço onde se é respeitado, um espaço onde a paz interior pode começar a crescer. Porque paz interior e falta de limites não podem coexistir. Um protege, o outro expõe. E proteger-se não é egoísmo, é autocuidado,
é pré-requisito para uma vida que vale a pena viver. Parte 5. Praticar gratidão real. Gratidão virou clichê. Virou mais um item na lista de deveres do bem-estar moderno. Seja grato pelo que tem, pense no lado positivo, existem pessoas em situações piores. Essas frases, quando ditas para alguém que está genuinamente sofrendo, não ajudam. Invalidam a dor, criam culpa por estar sentindo o que está sentindo e transformam gratidão em mais uma forma de reprimir emoções difíceis. Mas gratidão real, autêntica, não forçada, é completamente diferente e tem um poder transformador extraordinário quando praticada da forma certa. A diferença entre gratidão performática e gratidão real está na honestidade. Gratidão performática é o post listando bênçãos enquanto por dentro se sente vazio. É dizer que está grato quando na verdade está exausto e sobrecarregado, mas acredita que deveria estar grato. É usar gratidão como ferramenta para negar problemas reais. Gratidão real, por outro lado, não ignora o difícil, não nega a dor. Simplesmente escolhe também reconhecer o que está funcionando, o que está trazendo luz, mesmo que seja minúsculo em meio à escuridão. Muitas pessoas têm dificuldade com gratidão porque estão em situações genuinamente difíceis. E quando alguém diz seja grato, soa como seu sofrimento não é válido. Mas gratidão real não compete com sofrimento. Ambos podem coexistir. É possível estar passando por uma fase extremamente desafiadora e ainda assim reconhecer que hoje o sol estava bonito, que o café estava gostoso, que alguém foi gentil, que o corpo ainda funciona. Essas pequenas coisas não apagam o sofrimento, mas criam pequenos pontos de luz que lembram que nem tudo está perdido. A prática de gratidão real começa com a observação simples. Ao final do dia, antes de dormir, identificar 3 coisas pelas quais se sente genuinamente grato. Não precisa ser grande, não precisa ser profundo. Pode ser algo tão simples quanto a água quente do banho me fez sentir melhor, ou meu cachorro deitou do meu lado e me fez companhia, ou consegui ter um momento de silêncio hoje. O critério não é a magnitude, mas a autenticidade. O que acontece neurologicamente quando se pratica gratidão real é fascinante. O cérebro tem um viés natural para a negatividade. Isso foi útil evolutivamente porque prestar atenção às ameaças mantinha os ancestrais vivos. Mas no mundo moderno, esse viés significa que naturalmente se dá mais peso e atenção ao que está errado do que ao que está certo. 3 coisas boas e uma ruim no dia, a mente vai focar na ruim. É automático. Gratidão intencional é uma forma de recalibrar esse viés. É treinar a mente a também perceber o que está funcionando. Quando se pratica gratidão regularmente, algo interessante começa a acontecer durante o dia. A mente automaticamente começa a notar pequenas coisas boas, sabendo que vai querer lembrar delas mais tarde. Aquele momento bonito, aquela gentileza inesperada, aquele sabor delicioso. É como se a mente começasse a buscar ativamente coisas pelas quais ser grata, em vez de apenas catalogar problemas. Gratidão real também muda a relação com o que se tem. Vivemos em uma cultura de escassez perpétua. Sempre falta algo. Sempre se precisa do próximo upgrade, da próxima conquista, do próximo nível. E nessa corrida interminável, o que já existe é constantemente desvalorizado. Gratidão pausa essa corrida e diz: olha, eu já tenho isso e isso é valioso. Não é conformismo, é reconhecimento. E reconhecer o valor do que já existe não impede de buscar mais, apenas torna a busca menos desesperada, menos vazia. Existe também a gratidão pelas dificuldades. Isso pode soar absurdo no meio de uma crise e definitivamente não é algo a ser forçado. Mas com tempo e distância, muitas vezes se consegue olhar para trás e ver como situações difíceis ensinaram lições importantes ou levaram a mudanças necessárias. Não sou grato pelo que aconteceu, mas sou grato pelo que aprendi. Ou não sou grato pela dor, mas sou grato pela força que desenvolvi. A gratidão também fortalece relacionamentos. Quando se expressa genuinamente apreciação por alguém, isso não apenas faz a pessoa se sentir valorizada, mas também fortalece a própria percepção sobre o relacionamento. É fácil focar no que o outro faz de errado, nos hábitos irritantes, nas expectativas não atendidas. Gratidão intencional direciona o foco também para o que o outro faz de tentar novamente, de continuar, bom, para as qualidades que se aprecia, para os momentos de conexão. E esse foco duplo, tanto no que precisa melhorar quanto no que já é bom, cria relacionamentos mais equilibrados e sustentáveis.
Importante ressaltar: gratidão real não é toxicidade positiva. Não é fingir que está tudo bem. Não é reprimir emoções difíceis. Não é se comparar com quem está pior para minimizar a própria dor. É simplesmente, honestamente, reconhecer que mesmo em dias ruins, mesmo em fases difíceis, existem pequenos pontos de luz. E esses pontos importam. Podem não resolver os problemas, mas tornam o peso um pouco mais suportável, tornam a jornada um pouco menos sombria. Existe uma pesquisa que mostra que pessoas que praticam gratidão regularmente relatam níveis mais altos de bem-estar, melhor qualidade de sono, menos sintomas de depressão e ansiedade. Não porque gratidão magicamente resolve problemas, mas porque muda a relação com a experiência de viver. Cria um equilíbrio entre reconhecer o difícil e apreciar o bom. E esse equilíbrio é fundamental para a paz interior. Porque paz interior não significa ausência de problemas, significa a capacidade de também ver beleza, conexão e valor em meio aos problemas. Então, a quinta pequena atitude para a grande mudança é essa: começar hoje, antes de dormir, a identificar 3 coisas reais pelas quais se sente genuinamente grato. Não precisa escrever, embora escrever ajude a solidificar a prática. Pode ser apenas um momento mental de reconhecimento, mas tem que ser honesto, tem que ser algo que realmente gerou um sentimento, por menor que seja. E fazer isso todos os dias, mesmo nos dias difíceis, especialmente nos dias difíceis. Com o tempo, essa prática simples vai recalibrar a forma como a mente percebe a própria vida. E quando a percepção muda, a experiência muda. O mundo continua o mesmo, mas a forma de habitá-lo se torna mais leve, mais equilibrada, mais pacífica. Parte 6. Honrar o corpo como templo. Existe uma desconexão profunda entre mente e corpo na experiência de muitas pessoas. O corpo é tratado como algo separado, quase como um veículo que transporta consciência, algo a ser controlado, domado, modificado para se encaixar em padrões externos. Algo que só recebe atenção quando dói, quando adoece, quando não performa como deveria. E nessa desconexão perde-se uma fonte fundamental de informação e bem-estar. Porque o corpo não é apenas um recipiente para a mente. Corpo e mente são profundamente entrelaçados e paz interior é impossível quando se está em guerra com o próprio corpo. A relação de muitas pessoas com o corpo é marcada por crítica constante. Olhar no espelho e ver apenas defeitos, comparar-se com padrões impossíveis de beleza, tratar a alimentação como um campo de batalha moral onde existem comidas boas e ruins, momentos de virtude e momentos de fracasso. O corpo fala constantemente através de sensações, dores, desconfortos, energia ou falta dela. Mas muitos aprenderam a ignorar esses sinais. Estão cansados, tomam café e seguem. Estão com dor, tomam remédio e ignoram. Estão tensos, acham normal. Estão sempre doentes, culpam a má sorte. E nesse processo de ignorar os sinais corporais, perde-se a oportunidade de entender o que o corpo está tentando comunicar, porque o corpo muitas vezes sabe que algo está errado antes da mente consciente perceber. Honrar o corpo como templo não significa buscar perfeição estética, significa tratá-lo com respeito, cuidado e gratidão pelo que ele faz todos os dias. O coração que bate sem que se precise pensar nisso, os pulmões que respiram automaticamente, o sistema digestivo que processa alimentos, a capacidade de se mover, tocar, sentir. Mesmo corpos que enfrentam doenças ou limitações fazem coisas extraordinárias apenas para manter a vida funcionando. Pequenas atitudes de cuidado corporal têm impacto direto na paz interior. Dormir as horas necessárias não é luxo, é necessidade básica. A privação crônica de sono afeta tudo: humor, capacidade de decisão, regulação emocional, sistema imunológico. Muitos vivem em déficit de sono constante, compensando com estimulantes e depois se perguntam por que se sentem ansiosos ou deprimidos. O corpo precisa de descanso real para processar as experiências do dia e se reparar. Sem isso, tudo se torna mais difícil. Hidratação é outra coisa simples, mas frequentemente negligenciada. O cérebro é majoritariamente água. Desidratação, mesmo leve, afeta concentração, humor e energia. Muitos passam o dia inteiro sem beber água adequadamente, substituindo por café, refrigerante ou simplesmente esquecendo, e então se sentem nebulosos, cansados, irritados. Às vezes a solução para sintomas que parecem emocionais ou mentais é tão simples quanto beber mais água. Movimento também é essencial. E aqui não se trata de academia, de treinos intensos ou de objetivos estéticos.
Trata-se do fato de que o corpo humano foi feito para se mover. Ficar sentado horas a fio todos os dias cria tensões, dores, problemas de circulação, além de afetar o humor. Movimento libera endorfinas, reduz cortisol, melhora sono, ajuda a processar emoções. Pode ser uma caminhada, pode ser dança, pode ser alongamento, pode ser qualquer coisa que faça o corpo se mover com gentileza, não como castigo, mas como celebração do que ele pode fazer. A alimentação merece uma atenção especial porque se tornou extremamente complicada em uma cultura obcecada com dietas. Mas honrar o corpo através da alimentação pode ser mais simples do que parece. Trata-se de nutrir, não de restringir ou punir. Trata-se de escutar os sinais de fome e saciedade em vez de seguir regras rígidas externas. Trata-se de comer com presença, saboreando, em vez de distraidamente enquanto faz outras coisas. Escutar o corpo também significa respeitar quando ele pede descanso. Vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade acima de tudo. Parar é visto como preguiça, descansar como desperdício de tempo. Mas o corpo tem ciclos naturais de energia. Às vezes precisa de pausa, às vezes precisa de movimento, às vezes precisa de nutrição, às vezes precisa de sono. Ignorar esses ciclos e forçar o corpo a performar constantemente no mesmo nível eventualmente leva ao colapso. Dor crônica, tensão constante nos ombros, problemas digestivos recorrentes, dores de cabeça frequentes, muitas vezes são formas do corpo gritar que algo precisa mudar. Pode ser o nível de estresse, pode ser padrões de sono, pode ser alimentação, pode ser falta de movimento, pode ser questões emocionais não processadas que se manifestam somaticamente. O corpo não inventa esses sinais, são tentativas de comunicação. E honrá-lo significa prestar atenção e fazer ajustes em vez de apenas silenciar os sintomas. Existe também uma dimensão de reconexão sensorial. Muitos passam o dia inteiro na cabeça, pensando, planejando, preocupando. Raramente param para sentir realmente o corpo. Um exercício simples é fazer uma varredura corporal, sentar ou deitar, fechar os olhos e simplesmente percorrer mentalmente cada parte do corpo, notando sensações sem julgamento. Onde existe tensão, onde existe conforto, onde existe dor, onde existe relaxamento. Essa prática simples cria conexão, traz consciência de volta para o corpo. Então, a sexta pequena atitude para a grande mudança é essa: escolher uma forma de honrar melhor o corpo esta semana. Pode ser dormir meia hora mais cedo, pode ser beber mais água, pode ser fazer uma caminhada de 10 minutos, pode ser comer uma refeição com total atenção sem distrações, pode ser alongar por 5 minutos, pode ser simplesmente agradecer ao corpo por tudo que ele faz. Não precisa ser radical, precisa ser genuíno. E observar como essa pequena mudança afeta não apenas o físico, mas também o emocional e o mental. Porque quando o corpo e mente estão alinhados, cuidando um do outro em vez de em conflito, a paz interior se torna não apenas possível, mas natural. O corpo não é um obstáculo para a paz, é o terreno onde ela pode florescer. Parte 7. Soltar o controle do incontrolável. Existe uma quantidade enorme de energia gasta em tentar controlar coisas que estão fora do controle. O comportamento dos outros, o futuro, o passado, resultados de situações complexas, opiniões alheias, o clima, o trânsito. E nessa tentativa constante de controlar o incontrolável, cria-se um estado perpétuo de ansiedade e frustração, porque não importa quanto esforço se coloque, algumas coisas simplesmente não estão sob controle individual. A ilusão de controle é confortante. Dá uma sensação de segurança acreditar que se fizer tudo certo, se planejar bem o suficiente, se esforçar o bastante, pode-se garantir determinados resultados. E até certo ponto isso é verdade. Esforço e planejamento importam. Mas existe um limite claro entre o que está sob controle e o que não está. E confundir essa linha é receita para sofrimento desnecessário. Pode-se controlar as próprias ações, as próprias reações, as próprias escolhas. Não se pode controlar as ações, reações ou escolhas dos outros. Não se pode controlar eventos externos, acasos, circunstâncias maiores. Muitas pessoas desenvolvem comportamentos compulsivos de controle em resposta a traumas ou situações de impotência no passado. Se em algum momento da vida, especialmente na infância, experimentou-se situações onde não havia controle sobre coisas importantes, é natural desenvolver uma necessidade exacerbada de controle como mecanismo de proteção. Se eu controlar tudo perfeitamente, nada de ruim vai acontecer. Mas essa promessa é falsa.
A vida continua imprevisível e a tentativa de controlar tudo acaba criando mais ansiedade do que proteção. A necessidade de controle também se manifesta em relacionamentos. Tentar controlar o que o parceiro faz, pensa ou sente, monitorar constantemente, fazer demandas, criar regras. E tudo isso geralmente vem de medo. Medo de abandono, medo de traição, medo de não ser suficiente. Mas controle não cria segurança real em relacionamentos, cria ressentimento e distância. Soltar o controle não significa se tornar passivo ou resignado. Não significa desistir de influenciar situações ou pessoas. Significa direcionar energia apenas para aquilo que realmente está sob controle. É a diferença entre vou fazer tudo o que posso para conseguir esse emprego, preparar bem, me apresentar da melhor forma possível, ser honesto e autêntico e então aceitar o resultado, seja qual for, versus preciso conseguir esse emprego e se não conseguir minha vida estará arruinada. Então vou me torturar com ansiedade e fazer tudo ao meu alcance, saudável ou não, para forçar esse resultado. Uma prática poderosa é fazer o exercício da diferenciação. Pegar uma situação que está causando ansiedade e dividir em duas colunas, o que está sob meu controle e o que não está. Ser brutalmente honesto nessa divisão. No caso de uma entrevista de emprego, por exemplo, está sob controle. A preparação, a pontualidade, a forma de se apresentar, a honestidade nas respostas. Não está sob controle. A decisão final do recrutador, quantos candidatos existem, o humor do entrevistador naquele dia, critérios internos da empresa que são desconhecidos. Soltar o controle sobre os outros é particularmente libertador. Muitos pais, por exemplo, gastam energia absurda tentando controlar cada aspecto da vida dos filhos adultos, ou amigos tentando controlar as escolhas uns dos outros, ou parceiros tentando moldar o outro à própria imagem ideal. Mas cada pessoa é um indivíduo separado com direito às próprias escolhas, mesmo que sejam escolhas com as quais se discorda. Soltar não significa parar de se importar, significa reconhecer que cada um é responsável pela própria vida. O medo de soltar o controle muitas vezes é, se eu não controlar, tudo vai desmoronar. Mas quando se experimenta realmente soltar, muitas vezes se descobre que as coisas continuam acontecendo, às vezes até melhor do que quando se tentava forçar, porque controle excessivo cria rigidez e rigidez quebra sob pressão. Flexibilidade, aceitação, adaptação. Essas qualidades permitem navegar a imprevisibilidade da vida com mais graça e menos sofrimento. Existe também a questão de soltar o controle sobre o futuro através da preocupação constante. Preocupação é tentar resolver problemas que ainda não existem, é viver mentalmente em cenários hipotéticos futuros, geralmente negativos, como se antecipar mentalmente o problema de alguma forma preparasse melhor ou evitasse que acontecesse. Mas preocupação não previne nada, apenas rouba a paz do momento presente. Planejamento razoável é útil, preocupação obsessiva é destrutiva. Aceitação é a chave para soltar o controle. Aceitação não é conformismo ou passividade, é reconhecimento da realidade como ela é, não como se gostaria que fosse. É a diferença entre essa situação não deveria ser assim, é injusta, não aceito, o que cria resistência e sofrimento, e essa situação é assim, não gosto, mas aceito a realidade dela e vou fazer o que posso dentro dessa realidade, o que cria clareza e possibilidade de ação efetiva. Espiritualidades de várias tradições falam sobre rendição ou entrega, não como desistência, mas como reconhecimento humilde de que nem tudo está sob controle humano. Existe algo maior acontecendo. Chame de destino, universo, Deus, acaso, forças além da compreensão individual. E dentro desse algo maior, o papel de cada um é fazer a sua parte da melhor forma possível, mas sem a arrogância de achar que controla os resultados finais. Então, a sétima pequena atitude para a grande mudança é essa: identificar uma situação que está causando ansiedade e fazer o exercício da diferenciação. Escrever em duas colunas o que está sob meu controle e o que não está. Olhar honestamente para a coluna do que não está sob controle e fazer uma escolha consciente de soltar, não com indiferença, mas com aceitação. Isso não está sob meu controle e está tudo bem, vou focar minha energia no que posso controlar. Repetir isso sempre que a mente voltar para a tentativa de controlar o incontrolável. Com o tempo, essa prática cria um espaço interno de calma, porque quando se solta o que não pode ser controlado, sobra energia e clareza para lidar bem com o que pode. E nessa clareza, nessa leveza de não carregar o peso do mundo nos ombros, a paz interior finalmente tem espaço para respirar. Parte 8. Cultivar relacionamentos verdadeiros.
Solidão em meio a multidões é uma das experiências mais dolorosas da existência humana. Estar rodeado de pessoas mas sentir-se profundamente desconectado, ter dezenas ou centenas de contatos mas ninguém com quem realmente conversar, manter relacionamentos superficiais que drenam energia mas não nutrem a alma. Essa é a realidade de muitas pessoas no mundo moderno. E essa falta de conexão genuína não apenas dói emocionalmente, mas tem impacto mensurável na saúde física e mental. Seres humanos são criaturas sociais, precisam de conexão real, não apenas proximidade física ou interações transacionais. Muitos aprenderam a usar máscaras em relacionamentos, mostrar apenas o lado aceitável, esconder vulnerabilidades, performar versões editadas de si mesmos que acham que serão mais amadas ou aceitas. E nesse processo de se esconder, mesmo quando cercado de pessoas, permanece-se sozinho. Porque se ninguém conhece o verdadeiro eu, ninguém pode realmente se conectar com ele. A cultura atual também valoriza quantidade sobre qualidade. Redes sociais criaram a ilusão de que quanto mais amigos ou seguidores alguém tem, mais conectado está. Mas estudos mostram o oposto. Pessoas com muitas conexões superficiais frequentemente se sentem mais sozinhas que pessoas com poucas conexões profundas. Porque conexão real não é sobre números, é sobre profundidade. É sobre poder ser vulnerável e ser recebido com compaixão. É sobre reciprocidade genuína, onde ambas as partes se importam verdadeiramente uma com a outra. Cultivar relacionamentos verdadeiros começa com a escolha consciente de priorizar qualidade. Isso pode significar afastar-se de relacionamentos que são apenas convenientes, habituais ou baseados em obrigação, mas que não trazem conexão real. Pode significar passar menos tempo em grupos grandes e superficiais e mais tempo em conversas profundas com poucas pessoas. Pode significar ser mais seletivo sobre com quem se compartilha tempo e energia. Relacionamentos verdadeiros requerem vulnerabilidade, e vulnerabilidade assusta porque abre a possibilidade de rejeição, julgamento ou traição. Mas sem vulnerabilidade não existe intimidade real. Quando alguém compartilha medos, dúvidas, imperfeições e é recebido com aceitação, algo profundo acontece. Uma conexão se forma que vai além do superficial. E quando se experimenta ser visto verdadeiramente com todas as imperfeições e ainda assim ser aceito, isso cura algo fundamental. Mas vulnerabilidade não significa se abrir com qualquer pessoa. Existe vulnerabilidade saudável e vulnerabilidade imprudente. Vulnerabilidade saudável é compartilhar-se gradualmente com pessoas que demonstram ser seguras, que respeitam limites, que oferecem reciprocidade. Vulnerabilidade imprudente é se expor completamente para pessoas que não demonstraram confiabilidade ou que têm histórico de violar confiança. Discernimento é essencial. Reciprocidade é outro pilar de relacionamentos verdadeiros. Relacionamentos onde apenas um lado doa constantemente enquanto o outro apenas recebe são insustentáveis e tóxicos. Conexões saudáveis envolvem dar e receber equilibrado. Às vezes um precisa mais de apoio, então o outro dá mais, depois inverte. Mas ao longo do tempo existe um equilíbrio. Ambos se importam, ambos se esforçam, ambos estão presentes. Relacionamentos verdadeiros também permitem conflito saudável. Não significa brigar constantemente, mas significa que desentendimentos são navegados com respeito, onde é possível discordar sem que o relacionamento seja ameaçado, onde limites podem ser comunicados sem medo de abandono, onde erros podem ser admitidos e reparados. Relacionamentos onde tudo precisa ser perfeito o tempo todo, onde nunca se pode expressar necessidades ou desconfortos por medo da reação, não são seguros, são frágeis. Muitos mantêm relacionamentos tóxicos por medo de solidão. Pelo menos tenho alguém, mesmo que esse alguém seja fonte constante de dor. Mas solidão acompanhada é pior que solidão real. Porque na solidão real existe a possibilidade de paz, de autocuidado, de eventualmente encontrar conexões melhores. Na solidão acompanhada existe o desgaste constante de estar em proximidade com alguém que machuca. Existe também a importância de comunidade, não apenas relacionamentos íntimos um a um, mas sentimento de pertencimento a algo maior. Pode ser um grupo com interesses comuns, pode ser uma comunidade espiritual, pode ser um time esportivo, pode ser vizinhos que realmente se conhecem, pode ser colegas de trabalho que se tornaram amigos. Humanos precisam dessa sensação de fazer parte de algo, de contribuir para algo maior que si mesmos. Cultivar relacionamentos verdadeiros também significa estar disposto a ser o tipo de amigo, parceiro ou membro de comunidade que se gostaria de ter.
Ser confiável, ser presente, escutar genuinamente, celebrar as vitórias dos outros sem inveja, apoiar nas dificuldades sem julgamento, oferecer ajuda quando possível, respeitar limites, pedir desculpas quando necessário. Relacionamentos não são sobre encontrar pessoas perfeitas, são sobre pessoas imperfeitas escolhendo tratar umas às outras com respeito, cuidado e honestidade consistentes. Então, a oitava pequena atitude para a grande mudança é essa: fazer um inventário honesto dos relacionamentos atuais. Quais nutrem genuinamente, quais drenam constantemente, quais são recíprocos, quais são unilaterais, com quais pode-se ser vulnerável com segurança, com quais precisa-se manter máscaras o tempo todo. E baseado nesse inventário, fazer escolhas, investir mais tempo e energia nos relacionamentos que nutrem, estabelecer limites ou afastar-se dos que drenam e, se houver escassez de conexões verdadeiras, fazer o esforço consciente de cultivar novas através de vulnerabilidade gradual, reciprocidade e autenticidade. Porque paz interior não acontece isolada, acontece em conexão. Conexão real, profunda, verdadeira. E quando se tem nem que seja uma ou duas pessoas com quem pode-se ser completamente si mesmo e ser aceito, isso transforma a experiência de estar vivo. Parte 9. Fazer as pazes com o passado. O passado é o único tempo que não pode ser mudado e ainda assim muitos vivem como se pudessem, remoendo conversas que aconteceram anos atrás, repassando mentalmente o que deveriam ter dito ou feito diferente, carregando ressentimentos contra pessoas que talvez nem se lembrem mais do que aconteceu, mantendo vivas mágoas que deveriam ter sido enterradas há muito tempo. E nesse processo de habitar mentalmente o passado, perde-se a capacidade de estar presente. O passado molda quem se é. As experiências, especialmente as difíceis, deixam marcas, traumas, decepções, perdas, traições. Essas coisas não simplesmente desaparecem porque se quer que desapareçam. Ficam registradas na memória, no corpo, nos padrões de comportamento. E fingir que não existiram ou que não importam não funciona. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer o passado e sua influência versus estar preso nele, revivendo constantemente como se ainda estivesse acontecendo no presente. Muitas pessoas confundem fazer as pazes com o passado com esquecer ou minimizar o que aconteceu. Supere, deixa para lá, isso foi há tanto tempo. Essas frases, embora bem intencionadas, invalidam a dor real. Não se faz as pazes com o passado fingindo que ele não dói. Faça as pazes reconhecendo a dor, validando-a, processando-a e então fazendo a escolha consciente de não mais permitir que ela controle o presente. O perdão é frequentemente mal compreendido nesse contexto. Perdoar não significa concordar com o que aconteceu. Não significa dizer que estava tudo bem. Não significa necessariamente reconciliar com quem causou dano. Não significa esquecer. Perdão genuíno é soltar a necessidade de fazer a outra pessoa pagar. É reconhecer que segurar rancor está machucando principalmente quem segura. É escolher liberar-se do peso de carregar ressentimento, não porque quem errou merece perdão, mas porque quem foi ferido merece paz. O perdão mais difícil frequentemente é o perdão de si mesmo. Muitos carregam culpa e vergonha por escolhas passadas. Se eu tivesse feito diferente, como pude ser tão burro, nunca vou me perdoar por isso. E nessa autopunição perpétua mantém-se aprisionado em um passado que não pode ser alterado. Mas quem alguém era no passado, com o conhecimento, maturidade e recursos que tinha naquele momento, fez o melhor que conseguia fazer naquelas circunstâncias. Processar o passado muitas vezes requer olhar para ele de forma diferente. Em vez de apenas reviver a dor, perguntar: o que aprendi, como cresci, que forças desenvolvi? Nenhuma experiência difícil é completamente inútil, embora possa ter sido injusta ou desnecessária. Pessoas que passam por traumas e adversidades frequentemente desenvolvem resiliência, empatia, sabedoria que não teriam desenvolvido de outra forma. Isso não romantiza o sofrimento, apenas reconhece que é possível extrair significado mesmo das piores experiências. Às vezes fazer as pazes com o passado requer ajuda profissional. Traumas complexos, especialmente de infância, não são facilmente processados sozinho. Terapia pode fornecer um espaço seguro para explorar essas feridas sem julgamento, desenvolver novas perspectivas, aprender ferramentas de regulação emocional. Não é sinal de fraqueza buscar ajuda, é sinal de coragem e compromisso com a própria cura. Há também práticas que podem ajudar: escrever sobre experiências passadas dolorosas e depois simbolicamente destruir o papel,
ter conversas imaginárias onde se diz tudo o que precisa ser dito para alguém que não está mais presente ou não é seguro confrontar, criar rituais de liberação onde conscientemente se escolhe soltar algo. Essas práticas podem parecer bobas, mas têm poder simbólico. O cérebro responde a símbolos e rituais. Eles criam marcos, momentos de transição entre antes e depois. Fazer as pazes com o passado também envolve parar de usar o passado como desculpa para não viver o presente. Não posso confiar em ninguém porque fui traído, não posso tentar porque já falhei antes, não mereço ser feliz porque fiz coisas ruins. Essas narrativas, embora baseadas em experiências reais, se tornam prisões autoimpostas. O passado influencia, mas não determina completamente o futuro, a menos que se escolha deixá-lo determinar. Há uma diferença importante entre processar o passado e ficar ruminando nele. Processar é olhar, entender, sentir as emoções, extrair aprendizados e então seguir em frente. Ruminação é ficar em loop repetindo as mesmas coisas sem resolução, sem movimento. É como ficar cutucando uma ferida que está tentando cicatrizar. Se percebe que está ruminando mais que processando, pode ser hora de buscar novas ferramentas ou apoio profissional para interromper esse padrão. É possível honrar o passado sem ser definido por ele. As experiências moldaram quem se é, mas não são tudo o que se é. Existe também o presente, existe também o futuro, existe também a capacidade de fazer escolhas diferentes agora. O passado é parte da história, mas não é a história completa. E quanto mais tempo e energia se gasta no passado, menos sobra para escrever os capítulos seguintes. Então, a nona pequena atitude para a grande mudança é essa: identificar uma mágoa, um ressentimento ou uma culpa do passado que ainda pesa. Não a maior necessariamente, pode ser algo pequeno mas que ainda incomoda quando lembrado. E fazer um exercício consciente de liberação. Pode ser escrever sobre isso e depois destruir o papel. Pode ser uma meditação ou visualização onde se imagina soltando simbolicamente. Pode ser uma conversa imaginária onde se diz tudo o que precisa ser dito. Pode ser simplesmente reconhecer em voz alta: isso aconteceu, doeu, mas escolho não mais carregar esse peso. E sempre que a mente voltar para aquele lugar, gentilmente redirecionar para o presente. Com o tempo, a força daquela memória diminui. Não desaparece, mas para de controlar. E nesse espaço que se abre quando se solta o passado, a paz interior finalmente tem permissão para se estabelecer. Parte 10. Viver com propósito. Existe uma pergunta que persegue muitos: qual é o sentido de tudo isso? Em momentos de dificuldade, de rotina monótona, de sensação de estar apenas sobrevivendo em vez de vivendo, essa pergunta se torna mais urgente. E a cultura atual não ajuda. Por um lado, bombardeia com mensagens de que propósito precisa ser grandioso, mudar o mundo, deixar um legado, fazer algo extraordinário. Por outro, promove hedonismo vazio, buscar prazer imediato, acumular experiências, viver para o próximo entretenimento. A verdade sobre propósito é muito mais simples e acessível do que a cultura faz parecer. Propósito não precisa ser salvar o mundo, não precisa ser construir um império, não precisa ser famoso ou deixar uma marca histórica. Propósito pode ser algo tão simples quanto criar filhos com amor, ensinar algo a alguém, fazer trabalho honesto que serve a outros, cuidar de um jardim, criar arte que expressa algo verdadeiro, ser um amigo leal, fazer alguém rir quando está triste. Propósito está em contribuir, em se importar, em viver alinhado com valores que realmente importam. Muitos esperam que propósito venha como uma revelação divina, um chamado claro e inequívoco que de repente ilumina tudo e mostra exatamente o que fazer. E às vezes acontece assim, mas na maioria das vezes propósito é descoberto através de tentativa, erro, exploração. É prestar atenção ao que gera satisfação genuína, não apenas prazer momentâneo. Valores são a bússola para propósito. O que realmente importa: conexão, criatividade, justiça, aprendizado, liberdade, cuidado. Cada pessoa tem uma combinação única de valores que, quando vividos, trazem sensação de significado. Quando a vida está alinhada com valores, mesmo tarefas simples se tornam significativas. Quando a vida está desalinhada, mesmo conquistas grandes parecem vazias. Propósito também não precisa ser fixo, pode evoluir. O que traz significado aos 20 anos pode ser diferente dos 40 ou 60. E está tudo bem. Não se precisa ter a vida inteira mapeada, apenas a próxima direção, o próximo passo que se alinha com quem se quer ser e o que se valoriza. E então o próximo, e então o próximo.
Propósito não é destino a ser alcançado e então pronto. É forma de caminhar, de estar, de escolher continuamente. Há também a questão de propósito pequeno versus grande. A cultura valoriza o tentar novamente. D. Continuar. Grande, mas pequenos propósitos vividos consistentemente têm impacto profundo. O professor que nunca ficará famoso mas mudou a vida de dezenas de alunos. O enfermeiro que traz conforto a pacientes em seus piores momentos. O pai que está presente e atencioso. A pessoa que voluntária em abrigo de animais. Esses não fazem manchetes, mas fazem diferença real. E essa diferença, por menor que pareça em escala global, é gigante para quem é impactado. Propósito não significa que todo dia vai ser significativo ou gratificante. Mesmo vidas com forte senso de propósito têm dias monótonos, tarefas chatas, momentos de dúvida. A diferença é que existe um fio condutor, uma razão maior que torna suportável passar pelos momentos difíceis. É como a diferença entre carregar uma pedra pesada sem razão versus carregá-la para construir algo importante. O peso é o mesmo, mas o significado transforma a experiência. Muitos evitam buscar propósito porque temem descobrir que não têm um, ou temem que o propósito que encontrarem não seja bom o suficiente. Mas todo ser humano pode encontrar significado na forma como vive. Mesmo em circunstâncias extremamente limitadas, ainda existe escolha sobre atitude, sobre como tratar outros, sobre valores pessoais. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, escreveu sobre encontrar significado mesmo em campos de concentração. Se é possível lá, é possível em qualquer lugar. Propósito também está ligado à contribuição. Humanos precisam sentir que importam, que sua existência faz alguma diferença. Não precisa ser diferença enorme, mas alguma. E isso pode ser tão simples quanto fazer bem o próprio trabalho sabendo que alguém será servido por isso, ou ser gentil com estranhos sabendo que pequenos gestos podem mudar o dia de alguém, ou criar algo, arte, comida, escrita, que pode trazer beleza ou alegria a outros. Existe paz profunda em viver com propósito, mesmo pequeno. É a paz de saber que a vida não é apenas sobre consumir, acumular ou passar tempo até morrer. É sobre participar de algo, contribuir de alguma forma, viver de maneira que se orgulha quando olha no espelho. Não perfeição, não grandiosidade, apenas integridade entre valores e ações, entre quem se quer ser e quem está sendo. E quando existe esse alinhamento, muitas das buscas externas perdem urgência porque internamente existe substância suficiente. Encontrar propósito não resolve todos os problemas, não elimina dificuldades, dores ou desafios, mas fornece contexto que torna essas coisas mais suportáveis. Torna a vida menos sobre por que isso está acontecendo comigo e mais sobre como posso crescer através disso ou como posso usar isso para servir meu propósito maior. Propósito transforma a dor aleatória em parte de uma jornada significativa. Então, a 10ª e última pequena atitude para a grande mudança é essa: refletir sobre valores pessoais, o que realmente importa. Não o que deveria importar segundo outros, mas o que genuinamente importa internamente. Pode ser conexão, criatividade, aprendizado, justiça, liberdade, cuidado, beleza, verdade. Não existe resposta certa. E então perguntar: minha vida atual reflete esses valores, onde sim, onde não? E fazer um ajuste, mesmo pequeno, para alinhar um pouco mais vida e valores. Pode ser dedicar tempo para um hobby que expressa criatividade, pode ser fortalecer uma relação importante, pode ser buscar um trabalho mais alinhado, pode ser voluntariar para uma causa que importa. Não precisa ser radical, precisa ser genuíno. E quando se começa a viver mais alinhado com propósito, mesmo pequeno, a sensação de vazio começa a diminuir. Porque paz interior não vem de ter tudo, vem de viver de forma que importa, de forma que tem significado. E esse significado cada pessoa pode encontrar ou criar para si mesma, começando hoje com uma pequena escolha alinhada com quem realmente quer ser. Conclusão transformadora. São 10 lições, 10 caminhos práticos para encontrar paz interior através de pequenas atitudes consistentes. Nenhuma delas é mágica, nenhuma promete resultados instantâneos, mas todas, quando praticadas com honestidade e paciência, transformam profundamente a relação com a própria vida. E essa transformação não é teórica, é vivida, sentida, experimentada no dia a dia. Aceitar as próprias sombras libera energia antes gasta em repressão. Criar rituais de silêncio reconecta com a própria essência.
Ressignificar o erro permite crescimento contínuo sem paralisia. Estabelecer limites protege o que é sagrado. Praticar gratidão real recalibra o foco para o que existe, não apenas para o que falta. Honrar o corpo integra mente e matéria. Soltar o controle alivia o peso impossível de carregar o mundo. Cultivar relacionamentos verdadeiros cura a solidão profunda. Fazer as pazes com o passado libera o presente. E viver com propósito, mesmo pequeno, dá direção e significado. Nenhuma dessas lições precisa ser implementada perfeitamente. Aliás, tentar fazer tudo perfeitamente vai contra o próprio espírito dessas práticas. Elas são convites para mudanças graduais, gentis, compassivas. São sementes plantadas que crescem com tempo e cuidado. Não se espera dominar todas de uma vez. Escolher uma, apenas uma, e começar por ela já é suficiente. Quando essa se tornar mais natural, adicionar outra. E assim, pouco a pouco, construir uma vida onde paz interior não é exceção, mas estado cada vez mais frequente. É importante reconhecer que essa jornada não é linear. Vai haver dias bons e dias difíceis, dias onde tudo parece fluir e dias onde parece que nada mudou. Vai haver momentos de clareza e momentos de confusão. E está tudo bem. Crescimento real raramente é linear. É mais como uma espiral. Às vezes parece que se está voltando para o mesmo lugar, mas na verdade está em um nível diferente, com mais sabedoria, mais ferramentas, mais compreensão. Carl Jung dizia que a jornada é para dentro, não para fora. E essas 10 lições são exatamente isso, ferramentas para a jornada interna. Porque no final, nada externo pode fornecer paz duradoura. Relacionamentos, conquistas, posses, todos são bem-vindos e podem trazer alegria, mas paz verdadeira só pode vir de dentro. Vem de se conhecer, de se aceitar, de se tratar com respeito e compaixão, de viver alinhado com valores que realmente importam. A cultura atual oferece 1000 distrações da jornada interna. Oferece prazeres rápidos, conquistas externas, validação superficial. E nenhuma dessas coisas é ruim por si só. Mas quando se tornam substitutas para o trabalho interno, deixam sempre uma sensação de vazio. Como comer fast food quando se tem fome real, satisfaz momentaneamente, mas não nutre. A jornada interna, embora mais difícil, é o que realmente nutre a alma. Existe coragem em escolher fazer esse trabalho. Coragem em olhar para as próprias sombras em vez de negá-las. Coragem em estabelecer limites mesmo com medo de rejeição. Coragem em perdoar quando seria mais fácil permanecer no ressentimento. Coragem em ser vulnerável quando seria mais seguro manter máscaras. Cada pequena atitude dessas é um ato de coragem. E reconhecer isso é importante. Buscar paz interior não é fraqueza, é uma das coisas mais corajosas que alguém pode fazer. Para quem está ouvindo e sentindo que é tarde demais, que já perdeu muito tempo, que os danos são irreversíveis, não é verdade. Enquanto existe vida, existe possibilidade de mudança. Pessoas transformam vidas em qualquer idade, em qualquer circunstância. Não acontece da noite para o dia, mas acontece. Um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, uma pequena atitude de cada vez. E eventualmente olha-se para trás e percebe-se que a paisagem interna mudou completamente. É verdade que algumas feridas precisam de ajuda profissional para curar. E buscar essa ajuda não é falha, é sabedoria. Terapia, quando feita com um profissional competente, pode acelerar imensamente o processo de cura e autoconhecimento. Pode fornecer ferramentas que sozinho levaria anos para descobrir. Pode oferecer um espaço seguro onde partes escondidas podem finalmente ser vistas e integradas. Se a dor é grande demais para navegar sozinho, pedir ajuda é o ato mais forte, não o mais fraco. A paz interior que vem dessas práticas não é ausência de emoções difíceis, não é estar sempre feliz ou sempre calmo. É capacidade de sentir toda a gama de emoções humanas sem ser destruído por elas. É saber que se pode sentir raiva e ainda assim não agir destrutivamente, sentir tristeza e ainda assim saber que vai passar, sentir medo e ainda assim dar o próximo passo. A paz interior é espaço interno seguro onde todas as emoções são bem-vindas, processadas e liberadas no tempo certo. E finalmente, é importante lembrar que essa jornada não precisa ser feita sozinha. Comunidade, apoio, conexões verdadeiras fazem toda a diferença. Seja através de terapia, grupos de apoio, amizades profundas,
comunidades espirituais ou simplesmente pessoas que estão no mesmo caminho de crescimento. Compartilhar a jornada com outros que entendem, que não julgam, que oferecem tanto desafio quanto conforto quando necessário, torna o caminho menos solitário e mais sustentável. Então, ao final dessas 10 lições, a mensagem central permanece. Paz interior é possível, não através de grandes revoluções, mas através de pequenas atitudes consistentes. Não através de negar a própria humanidade, mas através de aceitá-la completamente. Não através de controlar tudo, mas através de soltar o que não pode ser controlado. Não através de perfeição, mas através de progresso gentil e compassivo. E essa paz, uma vez encontrada, mesmo que parcialmente, transforma não apenas a vida individual, mas irradia para todos ao redor. A jornada começa agora, não amanhã, não quando as circunstâncias forem perfeitas, não quando se sentir pronto. Agora, com uma única pequena atitude. Escolher uma dessas 10 lições e começar a praticá-la hoje. E então amanhã continuar. E depois continuar novamente. E no acúmulo desses dias, dessas escolhas, dessas pequenas atitudes, descobrir que grandes mudanças aconteceram. Que a paz interior, que antes parecia impossível ou distante, agora é cada vez mais presente. E que a vida, com todas as suas imperfeições e desafios, se tornou algo que vale profundamente a pena viver. Se este conteúdo ressoou com você, se alguma dessas lições tocou seu coração, deixa nos comentários qual delas mais te impactou. Qual dessas 10 lições parece falar diretamente com o momento que você está vivendo agora? Adoramos ler cada comentário, cada reflexão, cada história que vocês compartilham. E muitas vezes um comentário ajuda outra pessoa que está passando pela mesma situação a se sentir menos sozinha. Se este conteúdo agregou valor, se trouxe algum insight, alguma clareza, alguma esperança, deixa aquele like. Esse gesto simples ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão buscando paz interior e transformação. E quanto mais pessoas encontrarem esse caminho, mais o mundo se torna um lugar com menos sofrimento desnecessário e mais compaixão genuína. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Publicamos regularmente conteúdo sobre autoconhecimento, bem-estar emocional, crescimento pessoal e ferramentas práticas para viver com mais leveza e propósito. É um espaço de acolhimento, compreensão e transformação. E sua presença aqui faz toda a diferença. Agradecemos profundamente por ter dedicado seu tempo a este conteúdo completo. Sabemos que tempo é o recurso mais precioso e você escolheu investir esse tempo em seu próprio crescimento. Isso já demonstra coragem e compromisso com sua jornada. Que essas lições possam te acompanhar nos dias que vêm. E que você encontre, um passo de cada vez, a paz interior que tanto merece. Lembre-se, pequenas atitudes, grandes mudanças. A transformação começa agora.